Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus, com gratidão a Deus, estamos aqui novamente para fazermos mais um resumo da lição da Escola Dominical. Esse que vos fala é Lúcio Rocha, aluno e professor da EBD na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, na congregação de Largo Educacional número 1, Assembleia de Deus. É um prazer ter você conosco e eu já peço que, por gentileza, você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que sempre que for postado um novo vídeo, você já possa ter acesso em primeira mão. Muito obrigado pela sua participação e nós já vamos entrar aqui na lição da Escola Dominical. Ok, meus queridos, de volta à lição de número 11, que será apresentada neste dia 12 de março de 2023, que tem por tema o avivamento e a missão da igreja. A palavra missão, ela traz aí uma grande responsabilidade, pois não se trata de fazer uma missão para qualquer pessoa, mas sim a missão de servir a Deus em espírito e em verdade, sabendo que o Criador dos céus e da terra, este é o patrão da obra na qual você está realizando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma missão difícil, sim, mas é uma missão ultra, super importante, a qual você não pode deixar de fazer, pois ela lhe dará grandiosas recompensas, as quais você receberá das mãos do Senhor. Aqui, 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Então, o Senhor, ele garante que você vai ter muitas, inúmeras recompensas se você fizer o trabalho do Senhor. Uma obra por demais excelente. A obra, digo eu, maior que já alguém pode delegar a uma pessoa. Esta obra ela tem simplesmente a finalidade de resgatar pessoas das mais diferentes etnias, cor e raça. Todas as nações do mundo elas são convidadas a participar de um grande avivamento no céu. Este avivamento que eu me refiro é as bodas do Cordeiro e o direito a ter a vida eterna. A ciência busca a vida eterna, porém, a vida eterna de verdade só quem pode dar é Cristo Jesus. Então, uma das missões mais importantes, mais difíceis de se fazer, é a que você está realizando, é a que você fora chamado para realizar, pois você não fará sozinho, mas o Espírito Santo, ele cooperará com você. E desta maneira, nós vamos seguindo e então, tendo aqui em mente que o Senhor, ele é quem faz todas as coisas por mim e por você. Amém? E já entrando aqui no texto áureo da lição, em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática fala da seguinte maneira: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe dessa semana está inserida em Marcos capítulo 16, dos versículos a partir do 4 até o 20. Nós vamos ler o versículo 17 e 18 e 19, que diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Esta lição, ela vem nos fazer relembrar, memorizar, refrescar a nossa mente no que se diz respeito à importância da evangelização. E quando o assunto é evangelização, o assunto se torna muito sério, porque não é somente falar de um assunto como se fosse política, como se estivesse discutindo futebol, não. Quando se fala de Jesus,
o assunto não é religião. O assunto é salvação de vidas. E a salvação, ela abrange a todos, pequenos, grandes, isto é, pessoas poderosas e pessoas pobres do nosso convívio, do nosso contexto social e também de outros países, de outras línguas e culturas. O Evangelho, ele abrange uma esfera geral no globo terrestre. E nós, os que cremos no Senhor, nós temos a obrigação de pregar esta palavra. Mas nós não iremos pregar sozinho. O Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece, não percebe, ele é quem coopera com a obra de Deus. Não estamos sozinhos. Quando você sai para pregar o Evangelho, o Espírito Santo ele vai com você, ainda que você vá chorando, como algumas vezes eu já tive esta experiência de pregar o Evangelho em determinados lugares e uma tristeza imensa no meu coração, porém a necessidade se fazia presente no meu coração também. O dever e o desejo de ir, mas em meio à minha angústia e aflição, eu sabia que o Senhor estaria comigo e ao voltar, uma grande alegria tomava conta de mim. Antes, eu chorava, as lágrimas desciam, mas depois da exposição da palavra, onde se manifestava o poder de Deus através de curas, pessoas entregavam as suas vidas para Jesus. Isto me dava a convicção de que aquilo que eu estava fazendo era de suma importância, era a obra mais importante a qual eu estava fazendo na minha vida. Todos quantos pregam o Evangelho, eles têm um cooperador. O nome dele é Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E então o Senhor Jesus ele falou que ele lhes enviaria. Você iria, mas você não iria sozinho. E o Senhor disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esta palavra, ela tem uma direção para aqueles que creem. E isto não se trata somente para os pentecostais, não. A palavra, ela é viva, eficaz e ela abrange a todos os povos. O primeiro ponto da lição, o primeiro tópico, ele fala do avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Então, aqui é bem simples nós termos a compreensão de que quando o Senhor Jesus, ele antes da sua morte, antes dele ser entregue para a cruz, ele disse para os discípulos: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus estava dizendo que naquele momento os discípulos deixariam ele. Todos fugiriam e o Senhor ficaria só. E realmente, na ocasião em que os soldados chegaram, os discípulos, eles fugiram. E então se cumpriu a profecia do Senhor. Mas o importante de tudo seria a ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Quando o soldado romano ele estava ali, eles estavam guardando a pedra do sepulcro, o anjo do céu veio, simplesmente as cordas explodiram. Não teve como as cordas serem cortadas por nenhum objeto furo-cortante, não houve. Mas elas explodiram automaticamente ao anjo empurrar a pedra. E o Senhor Jesus, ele se levantou da tumba vivo. O sol nasceu naquele momento. Aquele lugar que estava escuro pela noite, o sol brilhou. Jesus, ele é o sol da justiça. E ao sair, ele já encontra ali Maria Madalena, a qual ele expulsara 7 demônios. Maria Madalena, ela foi encarregada de levar o recado aos discípulos. Estes estavam tristes, desolados, totalmente desamparados. Mas o Senhor Jesus disse que não os deixaria, ele estaria com eles, disse que iria vê-los após ressuscitar. Maria Madalena leva o recado, mas eles não creem de primeira mão. Jesus aparece em Lucas 24,
falando com os discípulos no caminho de Emaús. Só que eles não compreenderam de primeira mão. E o Senhor Jesus apareceu para eles. E finalmente o Senhor aparece no meio dos 11. E ele lança-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos discípulos que antes chegaram, Maria Madalena e também nos 2 do caminho de Emaús. É interessante que o Senhor Jesus, ele chama Tomé e ele faz Tomé colocar o seu dedo dentro das suas chagas. De tudo isso, o importante é que o Senhor havia ressuscitado. E a alegria tomou conta deles. Todos estavam tristes, muito desolados. E o Senhor, ao aparecer para eles, falar com eles, o Senhor Jesus alegrou a todos e todos naquele momento passaram a ter um semblante diferente. Isso é o mais importante. Jesus ressuscitou. E agora nós vamos entrar aqui no tópico 2, a lição, que vai falar sobre o avivamento na missão da igreja local. Esse avivamento, ele se deu sim logo no dia de Pentecostes, quando os irmãos eles foram cheios do Espírito Santo, aproximadamente 120 irmãos que receberam ali o batismo no Espírito Santo, línguas repartidas como que de fogo repousaram sobre cada um deles, e eles falavam em línguas e glorificavam a Deus. E outros também, eles até entenderam, né? Eles falaram ali pelo menos 2 línguas, a língua aglossolalia, que é a língua onde se fala a Deus em mistério, e a xenolalia. A xenolalia é a língua onde pessoas de outros países entendem aquilo que você está falando. É uma ação direta do Espírito Santo pregando aos ouvidos daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Isto quer dizer que um transmissor de um outro país, que alguém que está ouvindo de uma outra nacionalidade não entende aquela língua que ele está falando, e o Espírito Santo faz falar em uma língua idiomática. Então, isso aconteceu também no dia de Pentecostes. E daí então, os discípulos eles tiveram uma postura diferente. Antes, a incredulidade estava no coração deles. Agora, ela já não mais existia. A incredulidade morreu e então nasceu um novo homem, o homem cheio de fé, produzido pelo Espírito Santo, segundo a ordem de Jesus, quando ele disse que não os deixaria órfãos, ele enviaria o Consolador da parte do Pai. Ao serem cheios do Espírito, eles passaram a pregar o Evangelho com ousadia, intrepidez e poder. Os sinais seguiam os discípulos. Milagres, curas, maravilhas eram realizados no meio do povo. E tamanho foi o poder, tamanha foi a repercussão que os grupos religiosos, os saduceus, estes foram até os discípulos e proibiram que os discípulos pregassem o Evangelho. Tamanha foi a repercussão que os discípulos chegaram a serem presos. Pedro, que estava preso, e durante a noite o anjo chegou, soltou Pedro e mandou Pedro ir pregar o Evangelho novamente para a confusão daqueles religiosos. E quando for de manhã, os religiosos mandaram que os soldados fossem buscá-los para que esses fossem interrogados. Mas a cela estava trancada e não acharam a ninguém. Claro, o anjo do Senhor havia aparecido na noite anterior e os tinha soltado. E agora, o que restavam era somente procurar os discípulos, os quais encontraram ainda ensinando no templo, e eles foram comunicados. Eles chegaram, olha, aqueles homens os quais foram presos, eles estão lá no templo ensinando novamente. E mais uma ordem foi dada para que eles calassem a boca e deixassem o nome de Jesus no esquecimento. Mas Pedro, cheio de autoridade, ousadia, disse, o que importa? É necessário obedecer a Deus ou aos homens? É viável obedecer a Deus ou aos homens? E Pedro
Na sua pergunta, ele mesmo responde: é necessário obedecer a Deus. Então, a palavra que ardia no coração de Pedro, ela estava agora queimando a mais pessoas. E o Senhor Jesus estava cooperando com os sinais, com as maravilhas que se seguiam. Não os milagres aconteciam de forma somente ao eles orarem. Não. A Bíblia diz que pessoas das circunvizinhas das cidades ao redor, elas vinham para Jerusalém e traziam os seus enfermos, e esperando que a sombra de Pedro passasse e tocasse ali nos enfermos para que estes fossem curados. E aconteceram vários milagres. Muitos foram curados das mais diversas doenças. O poder do Senhor estava sobre os discípulos porque eles estavam pregando o Evangelho e o Senhor Jesus estava curando, salvando, libertando, não importando qual fosse o tipo da nação ou até mesmo o tipo de cultura que aquelas pessoas tivessem. O Senhor Jesus estava agora sendo apresentado, sendo o Salvador deste mundo perdido, ok? Nós vamos entrar então agora no último ponto desta lição, tá? Que fala sobre o avivamento e as missões transculturais. Tá? O texto diz, em Atos 1:8, Jesus disse que os seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Os discípulos, eles viajaram para outros países, como nós já lemos, Antioquia, e ali eles pregaram o Evangelho. Tanto é que futuramente nós vemos as igrejas, né, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, tá? E ali eram igrejas na Antioquia. E o Senhor, ele falou sobre as coisas que ele reprovava e deu orientações e fez promessas valiosas para aqueles que vencessem. E a missão aqui na transcultural, a missão transcultural, ela quer dizer que são missões em outros países, né? Pessoas que falam outros idiomas, e aqueles pregaram. Barnabé e Saulo foram enviados e pregaram o Evangelho com ousadia, e naquele tempo, né, grande foi o mover de Deus sobre a vida daqueles homens. Os discípulos, eles tinham a maior autoridade. O poder do mal não era maior do que o poder que estava neles. O Senhor Jesus, ele fala claramente que se bebesse coisas mortíferas não lhes faria dano algum. É claro que essa palavra aqui não tem a ver com o tentar a Deus. Eu vou aqui tomar um veneno porque Deus vai me curar. Não se trata disso. Isso aí já entra na questão na qual o diabo, ele ofereceu para Jesus que se lançasse do penhasco porque estava escrito que os anjos o pegariam. De forma nenhuma. Isso aqui tem a ver com que se você, sem conhecimento de que aquela determinada substância você está ingerindo, o Senhor Jesus disse que não lhes fará dano algum. Se alguém colocar alguma substância no seu corpo a qual você não tem conhecimento e você não sabe que aquilo ali é algo que faz mal, não lhes fará dano algum, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O Senhor Jesus, ele é rei e ele domina sobre todos, e tudo nesta terra está ao seu comando e tudo obedece à sua voz. Amém? Nós vamos entrar então agora no último ponto desta lição, tá? Que fala sobre o avivamento e as missões transculturais. O Evangelho chegou na Europa, né? E grande foi a manifestação de Deus. Os grandes homens aí escolhidos, heróis da fé, eles fizeram a sua obra, pregaram o Evangelho no continente europeu e teve grande repercussão. Muitas igrejas foram formadas na América. O Evangelho chegou no continente europeu e grande foi o mover de Deus, usando aí os seus servos, os heróis da fé,
países também como a China, que hoje a China é um país que persegue cristãos de forma ferrenha. Tá? Existem lá lugares que são realmente perigosos na China, eles oferecem inclusive recompensas para que eles fiquem sabendo onde tem casas de oração. E no século XVIII, na China, Hudson Taylor foi um grande missionário, pregou na China durante um período de 58 anos. Hudson Taylor, ele aderiu à cultura chinesa de tamanha forma que ele chegou a raspar na sua frente, na fronte do seu cabelo, ele raspou a parte frontal, deixando crescer a parte de trás, formando aquele rabo de cavalo que os chineses usavam, né, no século XVIII. E Hudson Taylor, ele era um homem apaixonado pelo que fazia. Ele levou para a China vários missionários, vários irmãos. Não foi fácil a obra que ele executou na China. Tão apaixonado ele era pela obra na China que ele disse: se eu tivesse 100 vidas, eu daria todas as 100 vidas pela China. Isto é realmente um homem que tem convicção do que está fazendo e tem, aleluia, uma grande chama no seu coração para executar o seu chamado. Então, Hudson Taylor teve um lugar de grande destaque em levar o evangelho para a China. Hoje, né, durante o longo dos anos, hoje o evangelho na China está sob ameaça. São regimes ditatoriais que acontecem no mundo todo, e diga-se de passagem que a ONG Portas Abertas, a organização Portas Abertas, ela auxilia missionários perseguidos no mundo todo. Inclusive na China, ela também traz relatos de homens e mulheres que são perseguidos, que são vendidos no mercado de pessoas para estas trabalharem, né, das formas mais vis e cruéis que alguém possa então sofrer nesta terra. Então, para concluir esta lição, esse resumo, aqui os irmãos eles tiveram total convicção do seu chamado, evangelizaram quase o mundo todo, né? Países, diferentes culturas, nações, e estes irmãos sempre cheios do Espírito Santo, avivados pela chama do Espírito Santo no seu coração, eles fizeram a maior obra que alguém já pode fazer nessa terra, que é trabalhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é executar um trabalho excelente, fazendo com que vidas sejam transformadas e arrebatadas da mão das trevas, que tão de perto estas querem nos tragar. Então o Senhor Jesus, ele continua a salvar, e esta missão, ela continua a acontecer até a sua vinda. E então, no dia que o Senhor voltar, o nosso trabalho aqui estará terminado. Ok? Muito obrigado a você que ficou conosco até agora, e espero você na próxima lição também, para nós fazermos mais um resumo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.